Record. Muito bem, muito bem. Ótima segunda a todos. Nós temos aqui o nosso grupo 5 já aqui das mentorias coletivas do professor Rubim. Estamos aqui, então, com a Mabiane, com a Natália Pose, com a Eleusa, com a Valderez Xavier. E vamos, então, para os nossos 30 minutos de processo na mentoria coletiva da segunda-feira. As mentorias agora coletivas do professor Rubim estão disponíveis no informativo de sábado. No informativo do Mago, a partir do informativo 8, nós já passamos a ter ali o conjunto de mentorias coletivas. Quem quiser examinar, quem quiser reexaminar as mentorias, pode ficar à vontade no informativo do Mago, todo sábado, em que a gente depois faz uma live ainda para comentar um pouquinho o informativo, sempre a live no sábado às 18 horas pelo Instagram, ok? Professor, eu não recebi o informativo. Tem que se cadastrar no site do professor Rubim, www.professorrubim.com.br. Então, vamos pela ordem de chegada aí, né? Vamos abrir o microfone para o início do nosso debate processual, dando prioridade para Mabiane ou para a Natália. Qualquer uma das duas que quiser começar falando de algum caso, de alguma circunstância, de alguma live que presenciou, participou ultimamente com o professor Rubim, tem alguma questão que possa trazer aqui para a nossa mentoria, né? Lembrando que a mentoria coletiva, o professor larga o link nos grupos do WhatsApp, os 5 primeiros entram e fazem a festa, fazem o debate aí diretamente com o professor Rubim. Valendo, então, quem vai? Eu abri aqui meu microfone. Pode falar, professor? Claro. Então, eu estou com um caso de auxílio-acidente, auxílio-doença e depois auxílio-acidente, porque foi comprovado o tempo da incapacidade para auxílio-doença e posteriormente ficaram sequelas que reduziram a capacidade laboral. Mas a grande questão é a comprovação da qualidade de segurado. É um empregado, é aquele clássico que a empresa não recolhe FGTS, nem contribuições e tudo mais. A minha questão é, eu entrei com a demanda previdenciária na justiça comum, porque é acidentário, o caso dele foi acidentário, e ele também ajuizou a ação trabalhista, pediu a rescisão indireta, entrou com a reclamatória trabalhista. E a reclamatória trabalhista dele teve CAT e teve também documentação do FGTS, não foi só prova testemunhal, houve prova documental. Meu ponto é, eu pedi a realização da audiência de instrução e julgamento, porque eu só tinha de início de prova do vínculo laboral a admissão na CTPS e a CAT, que foi assinada pelo empregador dele. Mas ele teve êxito na Justiça do Trabalho, com uma prova, utilizando não só testemunhas, mas também prova documental. Minha dúvida, eu posso anexar à sentença trabalhista todo o processo trabalhista e seria um complemento da minha prova e poderia pedir julgamento desde que fosse aberto o prazo para outra parte se manifestar, professor? Ou é melhor manter o pedido de audiência? Porque, assim, aqui na minha cidade não estão fazendo audiência. Então, assim, vai demorar muito se eu for esperar audiência. E aí eu achei que com esse processo trabalhista eu poderia ter um conjunto de provas bom para provar o que eu preciso. Uhum. Biane, tu está propondo uma ação de acidente de trabalho na Justiça Estadual, competência originária, lá estabelecida pelo artigo 109 da Constituição Federal de 88, para contextualizar para o pessoal que nos acompanha. Quanto referes da CAT na Justiça do Trabalho, essa CAT não está na ação do processo estadual, contra o INSS? Foi juntado. E foi feita a perícia no processo da estadual, não? Foi, já foi feita a perícia e já foi atestada. E o que a perícia deu? Deu a incapacidade total e temporária por um período e depois que ele ficou com sequelas no braço, ele perdeu a mobilidade e aí o perito também informa que houve uma implicação, uma redução da capacidade laboral dele, por conta de uma sequela definitiva. Uhum. Mas e com relação ao nexo causal? Não... Ele dá o nexo causal. Tá, então a perícia judicial, ela tanto é favorável para a extensão da incapacidade,
estamos usando as expressões técnicas aqui, né? Eu gosto muito dessa expressão, extensão da incapacidade, porque aqui no teu caso concreto, Mabiane, tu está trabalhando com 2 extensões de incapacidade, tu está trabalhando com uma extensão provisória e depois o encaminhamento para definitiva, o que muitas vezes acontece na justiça estadual, né? Fora isso, o nexo causal, tu já juntou a CAT, a perícia atestou o nexo causal. Então, sinceramente, o teu processo do ponto de vista processual, que é a nossa mentoria aqui, cuidem sempre, né? O nosso viés aqui é processual, a gente não vai debater aqui questões de direito material, que vocês desenvolvem bastante aí, né? Mas a questão do ponto de vista processual, nós temos aqui um fato incontroverso. Para mim, nós temos um fato incontroverso. Cuida, Mabiane, no teu processo, se da juntada do laudo pericial, o INSS impugnou e produziu prova, como é que foi a posição do INSS? Não contestou a incapacidade, não fez nenhuma menção, apenas contestou a tal qualidade de segurado, alegando que na época não tinha contribuições. Eles estão batendo só nesse ponto. Eles não fizeram nenhuma menção ao laudo. Então, tu vê o seguinte, né? Porque eu entendo que o fato está em controvérsia, tu vê o seguinte, se é acidente de trabalho, nós estamos diante de um benefício de carência zero. E o que importa realmente é a qualidade de segurado. Agora, a qualidade de segurado para o segurado obrigatório, para quem tem carteira de trabalho, se aplica aqui o princípio da primazia da realidade. Basta o vínculo. Não há necessidade de contribuição. Porque o INSS, no meu entendimento aqui, ele tá exigindo uma característica do segurado facultativo, que é a inscrição e a primeira contribuição. Do segurado obrigatório, basta, estou dando um pitaco aqui no direito material, né? Basta o vínculo empregatício, o exercício da atividade laboral remunerada. E isso ele tem como fazer a prova desse exercício da atividade laboral remunerada pelo fato de ele estar exercendo essa atividade na empresa, né? E isso ficou demonstrado que o acidente de trabalho se deu na empresa, né? Essa é a conclusão do laudo. Então, sinceramente, eu acho que tu tem que organizar melhor essas ideias e receber realmente as informações aí da Justiça do Trabalho como prova emprestada, à luz ali do artigo 372, e não adentrar na audiência. Acho que tu só tem a perder na audiência, porque a prova está bem favorável às tuas pretensões, desde que tu articule esses conceitos que eu acabei de trabalhar aí, de segurado obrigatório, de filiação automática, de princípio da Anotei primazia da tudo. realidade, nesse sentido aí. Acho que Eu está vou fazer muito isso. bem caminhado. Sim, eu vou pontuar isso e vou pedir a prova emprestada e vou juntar o processo trabalhista, justamente, e ainda tem mais vantagem porque não foi, né, só prova oral, foi prova documental também. Inclusive, o juiz na sentença especifica isso, todas essas questões. Tá bom, obrigada, professor. Muito Anotei aqui bem. tudo. A Mabiane, que é de Senhor do Bonfim, na Bahia, é isso, né, Mabiane? A Mabiane faz parte também do nosso time de mentorias VIP, né, as mentorias privadas aí do professor Rubim, exclusivo para quem é do time de elite. Quem tiver interesse, estiver acompanhando aí a qualquer momento as mentorias, a gravação dessas mentorias, sabe que o time de elite do professor Rubim tem mentorias individuais para o exame dos casos concretos, né? Agora, essa mentoria ela só se opera para quem é do time de elite, né? Para quem já está fazendo os cursos em company do professor Rubim, cursos que começaram em 2020, né? Foram já realizados cursos em 2020, agora nós temos a previsão de 8 cursos em 2021, temos já sido realizado em company 1 precedentes obrigatórios, que para mim foi o melhor em company que eu já fiz, está excepcional, vocês receberam no e-mail, e revise, por favor, em company 1 de precedentes obrigatórios. E agora a gente vai continuar, então, com os precedentes, com a questão dos honorários advocatícios no Incompany 2. Depois de falar dos precedentes, vamos para o Incompany 2 dos honorários, e aí vamos debater toda essa questão aí do tema dos honorários sucumbenciais. Vamos lá, então, segundo colega aí que vai querer se manifestar. Pode abrir o microfone. Agora qualquer um está liberado para questionar.
ou pontuar o que entender oportuno. À vontade. Professor, é Eleusa que está falando. Oi, Boa Léo. noite a todos, hein? Minha dúvida também é sobre acidente de qualquer natureza. Boa. Eu tenho 2 casos que eu não dei entrada ainda, porque eu nunca fiz nada nessa área, só tem teoria, mas no caso de quando é acidente que não é vinculado ao trabalho, a gente primeiro não é na justiça estadual, né? A competência... E não vai ter CAT, né? Porque se não tem... Não vai ter CAT. Acidente de qualquer natureza, ele vai ser buscado na Justiça Federal. O acidente de qualquer natureza, ele não tem carência também. Esse é um cuidado importante. O acidente de qualquer natureza, seria até bom, Eleusa, tu enumerar quais seriam o que tu acha que é o acidente de qualquer natureza para eu confirmar se é isso. Mas o acidente de qualquer natureza, por exemplo, o acidente automobilístico, né? Acidente de carro aí, sem qualquer vínculo com o trabalho, é um acidente de qualquer natureza. Quais seriam os teus exemplos que está para entrar com o inicial, né? O que seria? Um deles é uma pessoa que ela é cozinheira, arrumadeira, e ela cortou em casa o dedo, perdeu bastante movimento da mão. Acidente A doméstico, outra, acidente de qualquer natureza. Sim. e o outro é uma pessoa que teve AVC e ela ficou com um lado todo paralisado. Mas isso foi lá em 1900 e bolinha, mas não fez nada até hoje. Aliás, são 3 casos, esse do AVC, e um que tomou uma injeção e o braço dele deu um buraco no braço e perdeu o movimento do braço. Ficou com um buraco gigantesco. São 3 casos que eu estou... Tá. Nenhum tem vínculo direto com o trabalho. Tá, mas eu faço assim, ó, para mim, no primeiro caso, seria o caso do auxílio-doença comum. Seria B31, tá? Já nos outros 2 casos, até pelo que já faz tempo e tal, aconteceu, aí me parece que dá para discutir a questão da sequela e pedir direto o auxílio acidente de qualquer natureza, que seria o B36, tá? Porque a questão do pedido, embora nos benefícios para incapacidade a gente saiba que tem que trabalhar com a ideia da fungibilidade, eu entendo importante na petição inicial é colocar o benefício principal que a gente busca. Qual é o benefício principal? Tá? É o auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Essa nomenclatura nova que eles estão tentando usar aí não me interessa. O que interessa é a nomenclatura clássica que a gente sempre aprendeu e que o peão na rua sabe, né? O auxílio-doença, o encostado, o auxílio-acidente, o pecúlio, e a aposentadoria por invalidez, então o benefício máximo aí por incapacidade, né? Então, aqui, Eleusa, tem que ver isso, né? Tem que ver qual que é o benefício principal que ele poderia buscar nesse momento, né? E quem tem sequela para ganhar o auxílio acidente, em geral, ele pode exercer atividade laboral, mas com redução de capacidade, né? Mas o auxílio acidente também é devido. Claro que é uma polêmica muito grande com relação ao contribuinte individual. Eu, particularmente, entendo do que cabe, eu continuo insistindo nos processos, fazendo o processo. Eu não sei nesse teu caso aí quem é o segurado, se ele é que tipo de segurado ele é, se é obrigatório, se é com carteira assinada e tal. Todos eles têm um pequeno vínculo. Tem esse que foi do braço, ele teve um vínculo de uns 2 meses anterior, que não perdeu qualidade de segurado até esse acidente, que ele ficou internado lá e deu esse problema no braço. A moça do dedo, ela ficou de auxílio-doença por um tempo, porque ela estava empregada. Todos tinham um vínculo empregatício. Tá bem. Então, exatamente para tu ver, então, sendo segurado obrigatório, se elitista é mais tranquilo. Mas aí tu vê na sequência essa questão justamente do benefício que melhor se encaixa. Mas tu tem razão, o processo é na federal, o processo tradicionalmente vai ocorrer em juizado, a gente tem que ter esse cuidado com relação à produção da prova. E aí o que eu venho falando, né, Eleusa, nas últimas lives, insistindo também nas mentorias, fazer a petição inicial a mais completa possível, né? E no seu caso, o que importaria fazer na petição inicial? Já
trabalhar com atestado, um relatório mais completo. De preferência, ter um assistente técnico que pudesse acompanhar o segurado na perícia, mas já produzir um laudo mais completo para a gente anexar na petição inicial e até transcrever um trecho bem generoso aí, na exposição dos fatos, com relação ao que o perito assistente, a perita assistente entende que é o grau atual repito a expressão que eu usei antes, né, falando com a Mabiane, a extensão de capacidade. Qual é a extensão de capacidade atual? Ele está provisoriamente capacitado em qualquer atividade? Ou ele tem uma sequela que autoriza o exercício da atividade laboral? Auxílio-doença versus auxílio-acidente. Não é bom o advogado ele cravar o martelo assim, falando com o cliente, porque nós não somos médicos para fazer isso. Tá? A gente está sugerindo que talvez o melhor encaminhamento seja o do auxílio-acidente ou do auxílio-doença. Tudo bem, mas cadê o laudo atual dizendo isso? Botando a CID, dando lá a data de maio de 2021. Acho que a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado, pessoal, da gente não assumir uma parte que não nos cabe, que é uma parte médica. Nessa área do direito infortunístico, né, que é o que eu particularmente mais gosto e sou responsável por essa área no meu escritório. Por que eu tenho 4 assistentes técnicos? Porque eu não gosto de fazer processo sem a opinião abalizada de um médico. De alguém que me diga, atualmente esse cara pode trabalhar, mas ele tem uma restrição, ele tem uma sequela, ele tem uma redução de capacidade laboral. E o ideal que o médico depois acompanhe na perícia oficial. Mas fazia uma petição inicial mais completa possível, né? Estava fazendo uma mentoria privada VIP aí às 5 da tarde, eu usei essa expressão, né? Pensar a petição inicial como se fosse um mandado de segurança. Direito líquido certo. Prova documental robusta, pré-constituída. Por que isso, professor Rubim? Porque está difícil fazer prova de direito no processo. Indefere prova ou passa muito rápido o procedimento comum. Né? O procedimento do juizado, quando tu vê, já está concluído para a sentença. Nem viu o processo de direito, nem foi intimado de laudo. Então, por que não segurar, como está fazendo a Eleusa, segurar um pouquinho mais, não segurar muito também, né? Mas segurar um pouquinho mais o processo, examinar qual o melhor benefício e fazer uma petição inicial o mais completa possível, mais robusta possível, mais preparada realmente para a procedência. Parece que esse é o encaminhamento adequado. Tem testemunha? Tenta gravar a testemunha. Tem médico? Tenta juntar o laudo do assistente técnico. No teu caso, Eleusa, como acidente de qualquer natureza, alguns acidentes graves, assim, chamado acidente típico. Fotografia. Vou fotografar esse braço aí, o buraco aí. Eu estou imaginando aqui. Eu fotografei, professor. Cada um de nós aqui está até imaginando o tamanho do buraco aí, mas fotografia, levar para o juiz a impressão, levar para o juiz essa realidade. Fazer com que o juiz utilize um artigo do código importante, que nesses casos eu uso na petição inicial, Eleusa, anota aí que é o 375, as máximas de experiência. Excelência, as regras de bom senso. Olha o tamanho do buraco aí do segurado. Como é que ele vai trabalhar desse jeito, cumprindo as condições? Quem é que vai admitir ele nessas condições? Geralmente, com acidente típico, eu trabalho isso, né? Com perda de segmento, perda de braço, perda de perna. A gente trabalha com esse tipo de argumentação na petição inicial, fotografia, e trazer o juiz para as máximas de experiência. Quem é que vai empregar esse cara aqui na cidade? Quem é que vai empregar essa moça aqui na cidade com esse grau de restrição? As máximas de experiência estão no código, a gente usa pouco. 375 do Código de Processo Civil. É o artigo fundamental em matéria de prova, em matéria de direito infortunístico, em matéria de incapacidade. Então, fica aqui o meu registro. E é isso. Tocar na federal e aguardar a realização da perícia, né, Eleusa? Nesse caso, até, quem sabe, a perícia indireta possa ser solicitada, né, uma perícia que seja à distância, enfim, aí vale das tuas considerações aí do caso concreto. Tá bem? Certo. Obrigada. Valeu. Vamos aqui, mais uma, então, aqui, a Natália, que estava escrevendo, quer falar alguma coisa aqui, Natália? O que é o que tu está usando o chat aqui freneticamente, aqui, o que tu quer nos dizer?
Boa noite a todos novamente. Eu coloquei uma jurisprudência, que é um processo que eu tenho que entrar com embargo de declaração hoje, para preparar um recurso especial. E o tribunal aqui do Rio Grande do Norte, ele tinha entendimento que quando a pessoa do regime, no caso é regime próprio da Previdência, né? Que quando se pedia uma revisão dos proventos da aposentadoria, se a pessoa tivesse adquirido aquele direito, você teria condições, por causa daquela súmula 85 do STJ, de receber a prescrição nos últimos 5 anos, né? Uhum. E agora ele mudou nos últimos 2 anos, entendendo que se a pessoa não entrou nos últimos 5 anos para pedir a revisão, teria ocasionado a prescrição de fundo de direito, né? Uhum. Mas a minha cliente, ela se aposentou em 2003, já faz muito tempo, eu entrei com a ação em 2019, mas ela pediu uma revisão da aposentadoria em 2003 e em 2006, que nunca foi julgada, que nunca foi resolvida de forma administrativa. E eu entendo que isso interrompe a prescrição do processo. Por mais que eu tenha entrado com ele em 2019, mas como ela tem esse requerimento administrativo da revisão do benefício em 2003 e outro em 2006, que nunca foi resolvido, não teria ocasionado a prescrição de fundo de direito. Esse seria o meu entendimento, né? Uhum. O único problema que eu vejo é que, de fato, eu tenho essas duas requerimentos administrativos pedindo a revisão dos proventos. Só que, naquela época, não se discutia tanto a revisão para o melhor benefício. Então, quando ela fez o requerimento, ela pediu só o enquadramento em termos de promoção da carreira dela, de letra, promoção e progressão de letra, né? E de carga horária, mas não o melhor benefício. E a minha tese toda, na inicial, foi que ela tinha o direito, que ela pediu revisão 2 vezes, né? Por um motivo, mas em cima do melhor benefício, que ela teria, que o gestor tinha a obrigação de dar o menor benefício, né? O juiz de primeiro grau deu esse direito, né? Só que ele não estendeu para o requerimento administrativo que eu fiz de 2006, porque os atrasados são muito grandes, né? Se for considerar de 2006 até 2019, a ação era mais de R$200 mil. O juiz de primeiro grau ele entendeu que só tinha direito nos últimos 5 anos desde que eu dei entrada na ação. E eu estava buscando todos os atrasados, então eu apelei. E o tribunal reformou a decisão, que reconhece a prescrição de fundo de direito. E agora eu estou, assim, com a dificuldade de fazer os embargos de declaração que eu preciso preparar para o recurso especial, que na live que eu assisti ontem, que o professor fez com outros professores, diz que 90% dos recursos excepcionais não vingam, né? É verdade. Estou muito preocupada com isso, porque é um prejuízo financeiro grande, né, para a minha cliente. Tá, deixa eu entender algumas circunstâncias aqui. O juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele aplicou a súmula 85, então, né? Ele aplicou Sim. 5 anos para trás do ajuizamento da ação, né? Exatamente. O INSS, quando fala do tribunal, que o tribunal reformou, o INSS recorreu? Não, mas é regime próprio, foi o Estado do Rio Grande do Norte. Ele não recorreu, ele nem fez, ele não contestou, não recorreu. Ele não recorreu? Eu recorri, não, ele não recorreu. Por que foi que eu recorri? Porque ele não deu desde 2006 para cá, e o proveito econômico era muito grande, que a minha cliente ia perder. Natália, então, sim, o Estado ente previdenciário, digamos assim, né? Exato. Ele não recorreu. Não. Então, está aqui o pulo do gato processual. Isso se chama reformate impégios. A gente já fez o curso no passado, tu está entrando no time, tu recebeu esses materiais também. Nós temos aqui uma situação, que está prevista no artigo 1013, parágrafo 1º, que o tribunal ele não pode reformar impégios. Esses seriam os embargos de declaração para a senhora sustentar. Olha, eu recorri para melhorar a minha situação. A parte contrária nem recorreu. Não é o caso da reexame, não teve reexame necessário nesse caso, né? Não, na sentença diz que não tinha reexame necessário, exatamente. Eu recorri, exatamente, não tinha. Olha que loucura. Mais um elemento que tu tem que colocar nos embargos. Não é reexame necessário. O tema da prescrição é matéria de ordem pública, o tribunal vai dizer. Sim, mas o tema da prescrição é matéria de ordem pública que só pode ser examinada para quem recorreu do mérito.
como o Estado não recorreu do mérito, qual que é a nossa tese? Transitou em julgado a sentença de primeiro grau. A sentença Pra de ele, primeiro né? grau, ela É. não poderia ter sido Piorada. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer com os embargos de declaração? Tentar dar a eles efeitos infringentes para que o tribunal reconheça que julgou reformatio impégios, se retrate e examine só o teor da tua apelação, no sentido de melhorar a sua condição. Porque aqui, ó, estou vendo no chat no final, ele diz assim, ó, exame do recurso prejudicado. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração justamente é para isso, para que se compreenda que houve um reformatio impégios e, portanto, que o exame do recurso passa a ser válido a partir de agora, o seu recurso, a partir da premissa de que o tribunal não poderia ter reformatio impégios. Isso tem base no artigo 1013, parágrafo 1º. Esse é o artigo que tem que ser pré-questionado, que tem que ser examinado. Se eles negaram os embargos, o que eu faria no seu lugar, Natália? Eu embargava de novo, dizendo que é um absurdo o tribunal reformar uma posição da única parte que recorreu para o tribunal. E eu falo isso com toda a convicção, porque a gente fez os in-companies ano passado, o in-company de recursos, e a gente bateu muito nisso. A gente trabalhou muito com esse argumento, porque eu já via acontecendo em processo do INSS. Então, não interessa o réu. A questão é que o réu, como ente previdenciário, aceitou a decisão, não é reexame necessário, e, portanto, a sentença, pelo menos naqueles limites, já transitou julgado. Pode ser que até melhore a sua situação, mas não pode piorar a sua situação, que é o princípio da reformatio impégios. Entendi. Eu vou fazer isso, vou trabalhar. A tua saída é processual, não é de direito material. A tua saída é em cima, Natália, da conduta que o tribunal adotou, arbitrária, no nosso entendimento, arbitrária, ilegal, infringindo conservador, né? Infringindo o artigo 1013, parágrafo 1º, para defender o Estado. Certo. Entendi. Interessante, obrigada. Eu vou trabalhar nele. Os efeitos infringentes, então, nesse caso, é para reconhecer o problema, superar o impasse e colocar o processo de novo em pauta para julgamento do mérito. Porque no julgamento do mérito, Natália, tu teria condição até de fazer sustentação oral, né? Porque é um recurso de apelação, dá direito a sustentar oral nos termos lá do artigo 937. Então, a ideia realmente digamos assim, ressuscitar o processo e recolocá-lo em pauta para julgamento do mérito. Eu venho falando isso porque nas mentorias individuais, né, vem me chamando muito a atenção a dificuldade dos colegas no que toca ao encaminhamento. Entendeu bem, captou a ideia processual, tá, mas e aí eu vou pedir o quê? Tem que cuidar isso, porque se tu não pedir direito, não é o tribunal que vai te acertar a tua vida lá. Tem que pensar muito bem, desde a inicial, que a Eleusa estava falando, ali também dentro do processo que a minha Biane falou antes, tem que identificar o que realmente eu quero, o que é importante aqui. Primeiro, importante é desconstituir essa decisão arbitrária. Segundo, fazer com que o meu processo volte à pauta para julgamento do mérito. É isso que a gente quer aqui, e se não funcionar, vai se tentar obter mediante recurso especial ao STJ. Um baita caso, como os demais também foram muito legais hoje, um baita caso aqui, doutora Natália, obrigado pela sua presença, também obrigado pelo seu ingresso aí no time de elite do professor Rubim, já valeu, ó, já entrou no time e já está aí. É a meia-noite hoje, horário? Mas eu já comecei a fazer, agora eu achei o... Captou agora o lance da... eu entendi. Eu não ia trabalhar dessa forma, mas... Iria trabalhar isso ou não? Não dessa forma. Não o reforma impégios, não iria. Né? Perfeito. Eu agradeço. Seu professor Rubim, #Processo Rubim, acompanhe lá também no site, não esqueçam www.processosrubim.com.br. Chegamos aqui aos 30 minutos de conversa. Muito obrigado aí a todos vocês que participaram. A Valderez está com a gente aí também, outra colega nossa da equipe da mentoria VIP privada aí, doutora Valderez de Porto Alegre, conheço bem, Eleusa participou, o Thiago foi, voltou e tal, mas fica aberto aí a possibilidade de, numa próxima oportunidade também,
estar com a gente aqui. A gente vai fazendo rodízio, né? Então, nas próximas mentorias, vocês que já participaram, tentem não entrar para que os outros colegas possam participar aqui também, ter um gostinho desse de frente a frente com o monstro, assim, né? E poder falar com o professor Rubim e tentar tirar alguma questão. Hoje foi bem difícil, hein? As questões colocadas por vocês, é isso mesmo, isso é prática. E fica claro de novo, né? Que processo resolve o jogo. Hashtag que a gente usa lá no Instagram, né? Processo ganha processo. Processo ganha processo. Beijo no coração de todos vocês. Quem quiser tirar foto, vamos tirar foto agora. Eleusa está caprichando na foto. Quem quiser tirar foto é agora. Capricha. Alguém tira aí que tiver no computador, porque eu estou no celular, não estou conseguindo. Valeu, gente. Valeu. Eu tenho aqui, vamos tirar foto. Então vai, Mabiane, vai. Vai, Mabiane. Então, por enquanto, eu estou encerrando aqui a gravação. A foto fica para depois. A gravação está sendo encerrada nesse momento. Obrigado. Esse é o Grupo 5 2021, Mentorias Coletivas do professor Rubim.